noite, pessoal. Esse é o Ângulo Londrinense, analisa as questões da UEL para você. Estamos aqui analisando as questões de humanas, na presença dos professores, os mestres que nós temos aqui na área de humanas, sociologia, professor Rafael Kenji, boa noite, professor. Boa noite. Professor Lucas do Prado, professor de filosofia. O pessoal vem de longe para assistir a aula com esses professores. São um espetáculo a aula deles. Vocês vão ter um gostinho, uma pitadinha do conhecimento desses professores. Professor Rafael Kenji, uma breve análise das questões da UEL. Como que a parte de sociologia ela é cobrada? É muito ampla, tem um conteúdo mais restrito, algum autor a gente pode delimitar? Como que está a característica da prova da UEL no que se refere à parte de sociologia? Bom, boa noite para todos. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Lucas. A prova de sociologia da UEL, a UEL, na verdade, ela é pioneira na introdução da cobrança da sociologia nos vestibulares. Acompanha uma tendência que se inicia com a UFO, Federal de Uberlândia, então a gente já tem uma certa tradição na cobrança de sociologia nos vestibulares. Especificamente, apesar de você dizer que é sociologia, mas ela trata de 3 grandes áreas das ciências sociais, que é a antropologia, a ciência política e a sociologia propriamente dita. Sim. Diferente da filosofia, a UEL ela não te dá uma lista de autores, conceitos, dos clássicos lá da sociologia. Apesar de sempre ser cobrado ali Marx, o Weber e o Durkheim, os 3 autores clássicos das ciências sociais, ela também aborda muitas questões relacionadas ao cotidiano e às questões da sociedade contemporânea, e sempre buscando uma interpretação sociológica dos fatos do nosso cotidiano. Maravilha. Professor Lucas, boa noite, é um prazer. Lucas, se a gente fosse fazer uma síntese da filosofia mais atual, filosofia antiga, tem essas subdivisões, ética, política, tem alguma predileção com relação aos conteúdos que são cobrados? O que a gente pode dizer da prova da UEL? Olha, Vinícius, boa noite a todos, boa noite, Vinícius, boa noite, Kenji. A filosofia ela tem ela tem 2 formas de você dividir a filosofia, ou pelos períodos históricos, antiga, medieval, moderna e contemporânea. A prova da UEL, ela costuma privilegiar um pouquinho da filosofia antiga e moderna e cobra também a contemporânea. A filosofia medieval, ela está excluída ali do conteúdo programático. E as temáticas, elas já são mais variadas, A UEL costuma distribuir um pouquinho a questão da ética, da política, que são temas mais ligados a questões contemporâneas, vai fazer uma interdisciplinaridade com a sociologia, com a geopolítica, com a história, E assim, as temáticas de estética podem aparecer também, ligadas às questões de artes, e você também tem as questões da área da teoria do conhecimento, epistemologia, também são possíveis de aparecer. Será que a gente conseguiria arriscar um chute? A prova da UEL é uma prova temática, A gente esses anos, já apareceu cidades, esportes. Para esse próximo ano é um chute, claro, a gente sabe ter muito vasto. Se fosse para a gente arriscar alguma coisa, conflitos? Sim, conflitos, eu estava pensando muito no tema, de repente, ciência e tecnologia, alguma coisa nessa área, de repente, eu acho que pode ser uma temática interessante para você trabalhar, Eu já vi palpites que vai ao encontro dessa sugestão aí, é provável. Vai que você também tem informante lá dentro, eu estou desconfiado. Professor Kenji, para ilustrar, para aprofundar a parte de sociologia, alguma questão? Bom, trouxe algumas questões para a gente perceber como que a UEL cobra o conteúdo de sociologia. Então vamos a elas. Em termos de temática, o recorte aqui é a política contemporânea. Só relembrando, como é a prova de conhecimentos gerais e que traz algumas coisas de interdisciplinaridade, é sempre importante fugir de todas as alternativas ou de todas as respostas que se aproximem do senso comum. O que a prova da UEL pede, e o que o conteúdo de sociologia solicita é que a gente faça um esforço de reflexão científica sobre a realidade. Talvez na área de sociologia, na área de humanas, esse discurso relacionado à ciência ele seja um pouco mais difícil. Há uma tendência a achar que sociologia, filosofia, política são questões de opinião. E é justamente isso que não deve ser feito. Na prova do vestibular, na prova de sociologia, se cobra, sim, análises científicas acerca dos temas que fazem parte do nosso cotidiano, como as questões políticas. Então,
questão sobre política contemporânea. A sociedade de consumo mantém uma correlação com o neoliberalismo, que amplia o espaço privado, restringe o espaço público e transforma os direitos em serviços demarcados pelo mercado. Sobre essa dinâmica, considere as afirmativas a seguir. Veja, uma questão que envolve política, a forma de organização do Estado, principalmente dos anos 90 para cá no Brasil, que se organiza a partir de pressupostos que a gente vai caracterizar dentro da teoria política de neoliberais, uma concepção de que o Estado deve ser mínimo, que deve ser voltado para o mercado, no que se refere à restrição dos direitos sociais, na diminuição do tamanho da intervenção do Estado e que nos atinge diretamente. Quando a gente pensa nos nossos problemas do cotidiano, a falta de saúde, a falta de educação, a falta de infraestrutura das nossas estradas, todo esse suporte que o Estado deveria dar e que não ocorre, na área da ciência política a gente tenta explicar como um tipo de orientação dos governos que a gente caracteriza de neoliberais. Estados organizados, não preocupados com a questão do bem-estar da população, mas mais preocupados com a questão da vitalidade dos mercados. Por isso que a questão coloca, vejam, ampliação do espaço privado e diminuição dos direitos sociais, diminuição dos serviços públicos em detrimento do mercado. Detalhe, a questão em nenhum momento pede para vocês a opinião sobre o assunto. Se você concorda ou não com o neoliberalismo, se você acha feio, se você acha bonito, se acha legal ou não. Essa discussão deixem para as baboseiras que a gente costuma colocar no Facebook. Aqui você estudou, certo? Exatamente. Ele já só no bar. Aqui você tem que... Na prova também, mas tudo tem a ver com o fundamento que você vai utilizar para responder. Você não pode se basear naquilo, eu vi um post do Facebook sobre isso e vou marcar aquilo que eu lembro. Não, você tem que lembrar aquilo que você estudou, certo? Então aqui está relatando um fato. Na lógica neoliberal do mercado, a busca do sucesso a qualquer preço pelo indivíduo e a volatilidade do sistema econômico-financeiro geram fatores de insegurança social. Que, veja, é uma questão extremamente importante. Bom, eu não estudei muito bem e tal, mas insegurança social. Eu lembro, sociologia é importante, é legal essa dica, porque assim, nos dá uma questão a mais, ela não é tão abstrata, ela está relacionada ao nosso cotidiano. Então, eu estou vivendo num contexto de insegurança social. Insegurança em relação ao meu futuro, insegurança em relação ao emprego, enfim. Consigo relacionar essa insegurança social que eu sinto com essa lógica neoliberal, que vai atribuir tudo à questão do mercado. Então, questão número 1, correta, marco como correta. 2, o planeta foi transformado em uma unidade de operações das corporações financeiras, sendo a fragmentação e a dispersão socioeconômica consideradas como natural e positiva. Aquilo que eu falei, é uma questão que vai atribuir juízo de valor, vai julgar se políticas neoliberais são boas ou ruins. Fuja dessas alternativas. Em nenhum momento o texto está colocando que a questão do neoliberalismo é algo positivo ou negativo, é um fato, uma constatação. Só isso. Outra coisa importante, consideradas como naturais. Nas questões de sociologia, nada é natural. O Émile Durkheim, que é um sociólogo clássico, tem uma frase que eu acho extremamente importante para a gente estudar sociologia, na qual ele vai dizer que o social se explica pelo social. Nada é natural. Comportamento humano, na explicação científica da sociologia, ele é socialmente construído. Portanto, não é nada. Política neoliberal, nosso comportamento pode ser considerado natural. Elimina 2. 3. Os valores sociais constituídos no seio das comunidades tradicionais são respeitados por indivíduos egocentrados, portadores dos valores essenciais do neoliberalismo. Talvez coubesse aqui a gente perguntar para os grupos indígenas, para os povos indígenas do Brasil, que têm suas terras ocupadas por projetos voltados para o mercado,
perguntar para as comunidades tradicionais desse desastre que aconteceu agora com a Vale do Rio Doce, se eles são contemplados de forma positiva por esse projeto. É óbvio que não. Não se pensa nessas comunidades tradicionais, porque é o Estado voltado quase que exclusivamente para a produção do lucro. Elimina o 3 também. 4, a democracia encontra-se prestigiada pela capacidade dos cidadãos de vender os direitos. Encontra-se prestigiada pela capacidade dos cidadãos de vender os direitos conquistados como serviços. Aqui sim, vejam, né? Os direitos sociais, eles cedem espaço à mercantilização. E aí, ao invés de eu buscar, por exemplo, saúde pública, eu vou ter a oferta da saúde privada e eu vou ter que pagar por esse serviço. Essa é uma característica do neoliberalismo. Portanto, somente as afirmativas 1 e 4 aqui são as corretas. Certo? Gabarito, letra B. Então, uma questão que articula conhecimento teórico com o meu cotidiano e sempre buscar a explicação científica do fato. Não, maravilha, Kendi. A gente observa nessa questão que você traz para a gente o nível de dificuldade das questões da UEL, né? Comparado com as provas do Estado de São Paulo, com a própria prova do Enem, eu tenho a impressão, a análise rápida que eu consigo fazer, o nível de dificuldade da prova da UEL, no que se refere à parte de sociologia, é um tanto quanto difícil. A gente poderia julgar dessa forma? Como é que está a prova da UEL? Eu acho que justamente por já ter um tempo a mais de elaboração, já tem uma certa tradição, há uma cobrança maior em termos teóricos. A gente pode dizer que os professores que elaboram a prova pegam pesado. Não é que pegam pesado, na sociologia eu sempre brinco com os alunos, a gente tem uma crise de identidade, a gente precisa se afirmar todo momento como disciplina. Então, talvez queiramos mostrar a importância do conhecimento científico, valorizar, e aí você valoriza cobrando mais. Fugindo dessas questões mais relacionadas ao senso comum, enfim. Para a gente fazer um fechamento, autores prováveis para cair? Acho que os clássicos são indiscutíveis, né? Durkheim, Max Weber e Karl Marx, em maior ou menor medida esses caras sempre caem, e autores da sociologia no Brasil. Que do ponto de vista teórico, podemos citar um? Sérgio Buarque de Holanda, eu acho que é um cara extremamente importante, Florestan Fernandes também, que recorrentemente eles são solicitados e são também, é muito importante, temas de pesquisa na universidade. A gente não pode esquecer que quem elabora a prova são professores da universidade que pesquisam temas relacionados a determinados autores. Maravilha, gente. Essa foi uma pitadinha de sociologia para vocês. Daqui a pouco nós voltamos com filosofia com o professor Lucas do Prado. Em que 0,7 vezes 0,7 é igual a 0,49, ok? Ok. Até amanhã e estudem de novo em casa. Curso preparatório pré-vestibular. Mentes brilhantes, na velocidade do conhecimento. Matrículas abertas, vagas limitadas. Acesse medsmartanglo.com.br. Univil EAD, o mais novo show de conhecimento e tecnologia. Ensino à distância com a mesma qualidade de uma das melhores universidades do Brasil na avaliação do MEC. Você tem 24 horas de conhecimento na melhor plataforma do Brasil. Cursos superiores de graduação, pós-graduação e MBA. Cursos técnicos de capacitação e também temas livres. Univil EAD. Você pode mover seu futuro. Quer fazer um ensino médio forte para depois se dar bem no Enem e entrar nas melhores universidades do Brasil? Conheça Ensino Médio Fortíssimo Anglo-Uniense. Uma escola com a força do leão. Acesse anglo-uniense.com.br. Para mais informações, 335
975757555.